palavra sábado é o nome do sétimo dia? Essa pergunta ela está baseada no fato de que em Êxodo capítulo 20, do versículo 8 ao 11, nós temos lá o quarto mandamento da lei de Deus. E lá no quarto mandamento diz que nós devemos lembrar-nos do sábado. E diz que esse sábado é o sétimo dia, né? Então, por causa disso e por causa do nosso calendário, né, no nosso calendário nós temos domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Então, é muito comum as pessoas fazerem essa associação, né, de sábado com sétimo dia, como se o sábado fosse exclusivamente no sétimo dia e ainda por cima como se o sábado fosse o nome do sétimo dia, né? E eu quero explicar para vocês que essa compreensão é uma compreensão errada, né? Uma compreensão errada. Veja, se você pegar, se você ler a Bíblia mesmo, toda a Bíblia, não só uma parte dela, você vai ver que a palavra sábado, ela, primeiro, não é o nome do sétimo dia, né? Segundo, não está associado exclusivamente com o sétimo dia, tá? Por exemplo, se você pega Gênesis capítulo 2, que é onde a primeira vez a palavra sábado aparece, né? Você pega Gênesis capítulo 2, versículo 2. O texto diz assim: e havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia. Então a palavra descansou, o verbo descansou, aqui no hebraico, é a mesma palavra que aparece lá no quarto mandamento como sábado, tá? E aí essa mesma expressão vai aparecer lá em Josué, capítulo 5, versículo 12. Josué, capítulo 5, versículo 12. O texto diz: no dia imediato depois que comeram do produto da terra, cessou o maná. Cessou. É a mesma expressão hebraica que aparece lá em Gênesis 2, 2. A mesma, sem colocar nem tirar, tá? E aí você pega de novo Gênesis 2, 3. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou. Então, descansou. E aí você pega vários textos, como Isaías 14, 4, Isaías 24, versículo 8, 33, versículo 8, Lamentações, capítulo 5, versículo 15, todos esses textos, Isaías 14, 4, se você quiser ler na sua casa, Isaías 24, 8, 33, 8 e Lamentações 5, 15, pega esses textos aí e lê a mesma expressão que aparece em todos esses textos, como cessar, como descansar, é a mesma expressão hebraica que aparece aqui em Gênesis 2:3. Então, a palavra sábado significa descanso, cessar, tá? É isso que significa a palavra sábado. Então, quando o mandamento diz assim, lembra-te do dia de sábado, ele está dizendo, lembra-te do dia do descanso. Não esquece desse dia, né? Mantenha na memória. Agora, é claro que eu não estou negando com isso, tá? Que no Antigo Testamento, o dia semanal de descanso era o sétimo dia. Não estou negando isso, tá bom? Estou só dizendo que a palavra sábado não é o nome do sétimo dia, mas é um tipo de dia, um tipo especial de dia, tá bom? Bom, mas aí surge então a pergunta, né?
O sábado, ele sempre era na Bíblia no sétimo dia, para ser mais específico, né? O sábado, ele obrigatoriamente sempre era no Antigo Testamento no sétimo dia, ou ele poderia ser em outro dia da semana. Haveria a possibilidade de haver um sábado, por exemplo, no primeiro dia da semana, já que sábado não é o nome do sétimo dia, mas é um tipo de dia de descanso, né? Então poderia então haver um sábado no primeiro dia da semana ou em outro dia da semana, né? Veja, primeiro a gente tem que entender o que é um sábado. O que é um sábado? Para a gente poder desvendar esse segredo aí, né? O que é um sábado? Bom, um sábado é um dia de descanso. Isso é um sábado, um dia especial, santo, em que o povo de Deus cessa suas atividades normais, atividades essas que eles têm durante os 6 dias de trabalho que Deus deu, né? Então o povo de Deus cessa suas atividades, conclui suas atividades e cessa para reservar um dia exclusivamente para o Senhor. Tá? É um dia de adoração, um dia de serviço a Deus, um dia de ouvir a palavra de Deus, de aprender sobre Deus, de falar sobre Deus, de evangelizar, de visitar pessoas, de realizar atos de misericórdia. Então, isso é um sábado, um dia de descanso espiritual, em que a pessoa vai desfrutar de uma comunhão maior com Deus, um dia de reunião solene da igreja, um dia em que a igreja vai estar corporativamente reunida para culto a Deus. Então isso é um sábado, tá bom? Isso é um sábado. No Antigo Testamento, semanalmente nós tínhamos o sábado do sétimo dia, mas anualmente nós tínhamos outros sábados que não eram no sétimo dia. Por isso nós não podemos associar a palavra sábado sempre com o sétimo dia, porque não é, biblicamente não é. Se você pegar a Bíblia, a sua Bíblia aí, e você abrir lá em Levítico 23, tá? Levítico capítulo 23, que fala das festas anuais de Israel, as festas solenes, né? Levítico 23. Esse texto vai nos mostrar que nem sempre o sábado era no sábado. Brincadeira, né? Nem sempre o sábado era no sétimo dia. Então, por isso que nós não podemos fazer, como eu disse, né? Essa associação de sábado com sétimo dia sempre. Porque nem sempre o sábado ele estava relacionado no Antigo Testamento, na lei de Deus, né, com o sétimo dia. Haviam outros sábados na lei de Deus que não era o sétimo dia. Vou dar alguns exemplos aqui em Levítico 23, para você ver que nem sempre sábado está relacionado com o sétimo dia. E sempre que havia um sábado, sempre esse sábado era um dia de cessar atividades, de culto público e de descanso espiritual, tá bom? No sétimo mês, tá? No sétimo mês, nós tínhamos 3 sábados. Isso está lá em Levítico 23, versículo 24 e 25. O texto diz assim: fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês sétimo, ao primeiro do mês, tereis descanso solene. Esse descanso solene aqui no hebraico é a palavra sábado, tá? Descanso solene. Esse descanso solene, esse sábado aqui, era no primeiro dia do sétimo mês, tá?
Então veja, aqui nós temos o primeiro sábado, né? Olha, o versículo 25 diz, o 24 diz assim: memorial com sonidos de trombetas, santa convocação, que é isso? Culto público, né? Nenhuma obra servil fareis, mas trareis ofertas queimadas ao Senhor. Tá bom? Então, ó, primeiro sábado, no 7º mês, no primeiro dia do mês. Quando você vai lá para o versículo 32, nós temos um outro sábado, que era o sábado do 10º dia desse mesmo mês, do 7º mês. Tá bom? Veja, sábado de descanso solene vos será, então afligireis a vossa alma, aos 9 do mês, de uma tarde a outra celebrareis o vosso sábado. Então isso aqui é o sábado do 10º dia, do 7º mês, tá bom? E nós temos um outro sábado ainda no 7º mês, então só no 7º mês nós tínhamos 3 sábados, né? O outro sábado deixa eu ver aqui, lá no versículo 39, ó. Porém, aos 15 dias do mês 7º, quando tiverdes recolhido os produtos da terra, celebrareis a festa do Senhor por 7 dias. Ao primeiro dia e também ao 8º haverá descanso solene. Então, olha, no 15º dia do 7º mês, começava a festa dos tabernáculos, né? E aí a festa dos tabernáculos durava 7 dias. E começava no 15º dia do 7º mês. Então, antes de eu chegar nesse detalhe, veja, nós temos então 3 sábados no 7º mês. O primeiro dia do 7º mês, o 10º dia do 7º mês e o 15º dia do 7º mês. 3 sábados. Faça a conta aí, numa semana de 7 dias, e me diga se é possível esses 3 dias caírem todos eles sempre no 7º dia. Faça essa conta aí e me diga, escreve nos comentários aí, se é possível o primeiro dia, o 10º dia e o 15º dia cair todos eles no 7º dia. É impossível, tá? É impossível. Então, mas todos os 3 dias eram um sábado, tá bom? Todos os 3 dias eram um sábado. E aí, quando chega no versículo 39, que fala do 15º dia, que começava a festa dos tabernáculos, veja, a festa dos tabernáculos durava 7 dias, sendo que no primeiro dia de festa era um sábado, que é esse que eu li para vocês aqui. Quando findava a festa dos tabernáculos, findava no 8º dia. E o 8º dia também era um sábado. E veja, isso aqui é uma informação muito importante. O 8º dia na Bíblia é ao mesmo tempo o primeiro dia da semana, que foi justamente o dia que o Senhor Jesus ressuscitou, tá? O 8º dia, ele também é o primeiro dia, porque o 8º dia, ele é o primeiro dia após o sábado. É porque no Antigo Testamento, a semana ela era regulada pelo 7º dia. Então, não tinha no Antigo Testamento, os dias da semana, eles não tinham os nomes que tem hoje, né? Segunda, terça, quarta, quinta, não tinha. Então, como era que eles regulavam? Eles regulavam assim, se eles tivessem uma festa assim, de 8 dias, então eles iam primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, o 8º dia. Então o 8º dia era o primeiro dia após o sábado, que era o primeiro dia da semana. No Novo Testamento,
esse oitavo dia, ele ficou conhecido como o primeiro dia da semana. Então aqui no versículo 39 diz que aos 15 dias do mês sétimo, quando tiverdes recolhido os produtos da terra, celebrareis a festa do Senhor por 7 dias. Ao primeiro dia e também ao oitavo dia haverá descanso solene. Descanso solene aqui é a palavra hebraica para sábado, tá? Então, esse descanso solene não era no sétimo dia, era no oitavo dia, como eu estou explicando para vocês, tá? Então, fora isso aqui, ainda no livro de Levítico, lá no capítulo 25, nós temos o ano sabático. E no ano sabático, o ano todo era um sábado. O ano todo era um sábado, obviamente como símbolo, não só daquilo que Cristo viria fazer, mas da eternidade também. Todos os dias eram sábado. Todos os dias, porque o ano todo era um sábado. Então, todos os dias era um sábado. Além do ano sabático, nós tínhamos também em Levítico 25, a partir do versículo 8. O ano sabático está em Levítico 25, do 1 ao 7. Do 8 até o final do capítulo 25, nós temos aí o ano do jubileu, que também durava um ano, tá? E era um ano sabático também, o ano do jubileu. Era um ano todo de descanso solene, não podia haver trabalho nesse ano, tá? Todos os dias eram um sábado, né? Então, todas aquelas pessoas que lê a Bíblia mesmo, com a Bíblia toda, né? E não só uma parte dela, porque o problema todo é você ler uma parte e esquecer o restante dela. Sabe que sábado, em primeiro lugar, não é o nome do sétimo dia, tá? E em segundo lugar, sábado é a designação de um tipo especial de dia. Ou seja, um sábado é um dia de descanso. Um dia em que cessamos nossas atividades e para adorar, para servir exclusivamente o Senhor, para aprender dele, para ouvir a sua palavra e para nos envolvermos em coisas espirituais, tá bom? Isso é um sábado. Semanalmente no Antigo Testamento era guardado no sétimo dia. Haviam essas festas anuais em que esses sábados eles eram guardados anualmente, tá? E sempre que caía esses sábados eram dias de descanso solene. Eram sábados também. E não era o sétimo dia, como eu expliquei para vocês aí, tá bom? Hoje em dia, depois eu vou falar melhor sobre isso em outro vídeo, né? Mas hoje em dia, as igrejas, de um modo geral, né? As igrejas, pelo menos as igrejas de origem reformada mesmo, como todas as igrejas reformadas, né? Elas guardam o domingo como sendo o sábado cristão delas, né? Toda a igreja reformada guarda o domingo e entende que o domingo é o sábado cristão. Há igrejas como a Adventista do sétimo dia que guarda o sétimo dia, certo? E também alguns grupos batistas muito pequenos dentro da denominação batista, né? Que também guardam o sétimo dia, mas nenhuma igreja reformada guarda o sétimo dia, e sim o domingo, entendendo que o domingo é o sábado cristão, entendendo que sábado não está relacionado exclusivamente com o sétimo dia, mas com um dia de descanso. O dia de descanso cristão é o domingo, por causa da ressurreição de Cristo, que logo depois, no outro vídeo, eu vou explicar melhor para vocês. Mas a princípio eu quero que vocês entendam que sábado não é o nome do sétimo dia, tá? E nem sempre no Antigo Testamento estava relacionado com o sétimo dia. Haviam outros sábados que não caíam no sétimo dia, inclusive haviam sábados que caíam no primeiro dia da semana, que depois ficou conhecido como domingo, tá? No nosso calendário. Quero agradecer a atenção de vocês que assistiram esse vídeo até o final.